Oiê, para você que não me conhece, meu nome é Carol Miyazaki, eu sou humanoterapeuta, psicanalista, espiritualista, trabalho também com código Humanosense e a terapia sistêmica Círculo da Vida. Eu estou aqui hoje para falar sobre o quanto que às vezes a gente reclama de algo porque realmente a gente sente uma falta, por exemplo, de ter amigos, de conversar com as pessoas, de ter relacionamentos, de amizade ou até amoroso, mais duradouros, com mais conexão, com mais intimidade, e amor. E a gente não consegue fazer um movimento. A gente reclama daquilo, a gente sente falta disso, só que a gente não se abre para isso. Às vezes a gente acredita que a gente está aberto para isso, mas às vezes a gente não tá e a gente não está percebendo. Às vezes as coisas chegam para a gente, esse primeiro contato, essa vontade de querer aproximação, de querer uma amizade, de querer um relacionamento, só que a gente não está disponível. É comum, por exemplo, eu não sei que idade você tem, você que está me assistindo, mas antigamente existia o MSN. E o MSN era uma plataforma de computador onde a gente conseguia conversar com outras pessoas. Era como se fosse um WhatsApp online no computador. Então a gente conseguia fazer interações com as pessoas ali. A gente conseguia fazer chamada de vídeo, que nem no WhatsApp. A gente conseguia conversar ali, mandar mensagens, e aquela aba ficava aberta que nem quando a gente abre o WhatsApp no computador. E tinha um status que quando a gente entrava na MSN, né, a gente colocava online, ocupado ou offline, a gente podia entrar e as pessoas não sabiam que a gente estava online, porque a gente mudava antes ali o status, então a gente permanecia offline e a gente podia colocar como disponível. E era bem interessante, porque tinha algumas interações que dava para fazer, um pouco parecido com as interações que a gente tem no WhatsApp hoje, mandar figurinha, mas essas figurinhas geralmente eram animadas, com som. No WhatsApp a gente só consegue mandar aqueles GIFs, né? Animados, mas não tem som. No MSN tinha. Então era uma plataforma bem legal para quem aí nasceu nos anos 80, 90, usava bastante. Eu adorava, pelo menos. E o porquê que eu tô contando sobre essa plataforma? Porque na vida, às vezes a gente quer ter um relacionamento, como eu disse, tanto amoroso quanto ter mais amigos, pessoas com quem a gente possa dividir a nossa vida no exterior, que a gente possa sair junto, que a gente possa ter uma intimidade, não somente sair junto, mas ser uma pessoa ali que a gente tem troca, tem amor, né? E a gente não está disponível. É como a gente entrar no MSN ou entrar em alguma outra plataforma offline. A gente acredita, às vezes, que a gente está disponível, mas essa disponibilidade não existe. Porque às vezes chega, como eu disse, até pessoas que queiram estar mais próximos a você e talvez você coloca já logo uma barreira, ou essa barreira já exista, e talvez você não esteja percebendo isso. Às vezes as pessoas querem se conectar com você e você não dá abertura para isso. E o porquê que isso acontece? O porquê que as pessoas que moram no exterior, e claro, isso não é só um tipo de sentimento, mesmo que inconsciente, emoção, mesmo que inconsciente, mas também comportamental, não só exclusivamente de quem mora fora, né? Tem pessoas que moram no Brasil e também são assim, mas eu percebo na minha jornada de atendimento e também na minha própria jornada como pessoa morando aqui no Japão, morando há tanto tempo aqui, o quanto que a gente vai se moldando pelas nossas dores e também adentrando e se formando pela rotina que é corrida aqui no Japão. Então a gente trabalha muito e a gente entra num modo de só produzir mais para ter mais, para guardar dinheiro e coloca o dinheiro como a base de tudo na nossa vida. E a gente vai perdendo a conexão
com a gente, com as nossas necessidades mais profundas, além daquelas necessidades que são básicas, como ter dinheiro, ter uma boa moradia, às vezes comprar uma casa aqui, comprar uma casa no Brasil, que faz parte, mas a gente perde uma conexão mais profunda com o que é importante de fato para a gente, que nos traz alegria, que nos traz energia, que nos traga amor. E morar no exterior, morar aqui no Japão, a gente sabe o quanto que é desafiador. Por mais que a gente tenha uma facilidade, tantas coisas, por exemplo, de ir e vir, de poder comprar, de poder ter uma vida boa, de comer em bons restaurantes, de ter segurança, educação, a gente sente falta dessa proximidade, desse calor humano, de conversar com as pessoas, de ter uma intimidade. E isso faz parte, é isso que eu quero dizer, é ter relacionamentos saudáveis faz parte do ser humano. Por mais que tenha pessoas que são introspectivas, mais para dentro, mais tímidas, todo mundo é uma necessidade do ser humano ter relacionamentos. A gente é um ser sociável, por mais que a gente seja mais introspectivo. Então, essa parte de relacionamento no Japão é uma falta que a gente sente. Só que o que que acontece? Como a gente entra num modo de buscar sempre da conquista fora, a gente acaba esquecendo da conquista dentro, da conquista da própria liberdade de ser da própria do que é valoroso para si de verdade. Então, por exemplo, eu trabalho com uma coisa que eu não gosto, eu trabalho em fábrica, mas não consegue ver que tem a possibilidade real de verdade, de sentir realmente a possibilidade de que dá para viver fora de fábrica, que dá para trabalhar com algo que você ama no exterior. Então, que dá para você viver uma vida mais tranquila, mesmo estando fora, né? Eu digo, morando no exterior, morando no Japão. Então, assim, que dá para ter bons relacionamentos, porque eu não sei você, mas eu era a pessoa, e eu vejo que isso é muito comum aqui no Japão, é, que acredita de verdade, não só pensa, mas sente. Porque às vezes a gente acha que não acredita, mas a gente sente. E eu tô falando do sentir, que é onde está a frequência, é onde está a vibração, é onde está o que realmente faz a gente viver e atrair as coisas, é o que está no nosso sentir. E no nosso sentir, às vezes a gente acredita que relacionamento aqui não é duradouro. E eu entendo, e é um fato, que as pessoas mudam às vezes, e às vezes a gente se afasta um pouco das pessoas, mas não é por causa disso que o relacionamento acabou. Só que por causa dessas mudanças que geralmente acontece, que é um fato, às vezes a pessoa muda de cidade, sai do emprego, a gente não nem se abre para a oportunidade de cultivar essa amizade, mesmo que a pessoa vá embora e a gente se fale menos, mas continua ainda cultivando um amor por essa pessoa, cultivando um espaço dentro da gente de amor. E mandar uma mensagem, às vezes, e ver se pode sair junto, ou mesmo conversar pelo WhatsApp, a gente acaba não dando energia, não dando sustentação e nem se abrindo, porque a pessoa vai embora mesmo. E aí a gente não percebe que a gente não está suprindo uma necessidade nossa. Então, por exemplo, eu criei, né, o grupo do Conexão Japão no WhatsApp, e é por isso que eu estou fazendo os vídeos, né, aqui no YouTube, porque eu percebo a necessidade, tanto minha quanto de vários brasileiros que moram aqui aqui no Japão. Só que às vezes você não consegue fazer o movimento de se aproximar, porque tem essa informação dentro de você. Eu vou fazer amizade, a pessoa vai embora. Que as pessoas aqui são falsas, que as pessoas aqui só brasileiro só quer puxar o tapete do outro. Que para que eu vou me abrir porque eu não confio?
E isso é uma coisa também muito comum, eu percebo, tanto na minha história aqui no Japão, eu percebo que eu sentia muito isso, assim, eu tinha um olhar para outros brasileiros, de algumas pessoas que eu não, muitas pessoas que eu não confiava, então eu já ficava com dois pés atrás. E também esse tipo de sensação e de comportamento que a gente tem de desconfiança, de não conseguir confiar, não conseguir se abrir, isso não vem daqui, do Japão. Isso vem de coisas que a gente já trouxe na bagagem, desde lá do Brasil. Isso vem de coisas antes da gente chegar aqui no Japão. Só que aqui, quando a gente vai vivendo aqui, a gente vai trazendo essas coisas, a gente vai sentindo essas coisas vem como se fosse vindo como fala? Vindo à superfície para a gente poder olhar. Só que o que a gente faz? A gente se fecha. A gente se fecha, a gente se isola, a gente só sai com o nosso marido ou com a nossa esposa. A gente fica ali naquele círculo pequenininho e tem gente que vai falar: "Ah, mas tá bom para mim". Será que tá? Porque quando a gente vai para o Brasil, a gente sai com outras pessoas, a gente quer isso. A gente quer ver gente, a gente quer conversar com as pessoas e às vezes, mesmo que a gente não saia com amigos, porque faz muito tempo que a gente está no Japão, e a gente não tem amigos lá, as amizades acabaram, porque também faz parte a amizade acabar, mas a gente sente vida, valor, amor quando alguém vem conversar com a gente, porque isso é muito fácil de acontecer no Brasil. A gente está num ponto de ônibus, a pessoa vem conversar com a gente, vem contar a vida inteira dela. A gente está na padaria, a gente conversa com outra pessoa. Essa facilidade de acesso, de troca, é muito fácil no Brasil. Não é à toa que as pessoas que moram no exterior olham para o Brasil e falam: Nossa, que delícia! A gente se sente em casa. E que tal a gente começar a se sentir em casa sendo o que será que dentro de você está sendo movido pela dor, mas você não está conseguindo aquilo que você realmente quer? Quer ter esses relacionamentos, quer ter essa proximidade. Eu percebo, por exemplo, ó, no grupo, eu já trouxe algumas coisas e as pessoas não estão ali conversando, não estão trazendo. Por quê? E aí eu me pergunto, o que que tem aí? O que será que tem? E aí é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O que que tem dentro de você que faz com que você não priorize e não consiga trazer ali o que você pensa, o que você sente, de ter o interesse de. Eu acho que no fundo tem interesse, mas não consegue se fazer o movimento. E às vezes acaba deixando isso de lado, como se não tivesse interesse, mas é uma necessidade de ter relacionamentos, de se aproximar, de perceber que outras pessoas passam pela mesma situação, que outras pessoas têm essa mesma necessidade, porque tem aí a dor da desconfiança, de que, ai, para que que eu vou conversar com essas pessoas? Porque brasileiro compete muito com brasileiro. Quantas informações a gente carrega dentro da nossa bagagem que faz a gente ter esse tipo de comportamento, que faz a gente se afastar, que faz a gente se isolar, que faz a gente não estar próximo à nossa essência. E isso faz a gente ficar doente. E aí, às vezes, a gente acha que a saída é ir para o Brasil. E eu não estou falando que ir para o Brasil não seja, às vezes, uma saída para a gente. Não seja algo que o nosso ciclo aqui no Japão tenha acabado. Mas eu percebo, dentro de todos os atendimentos que eu faço com pessoas que moram no exterior, e que moram aqui no Japão também, o quanto muitas decisões são pautadas pela essa falta. Porque não está tendo aqui. Porque não está sendo aqui. E isso está num lugar mais profundo do ser. Eu não estou sendo uma pessoa que está aberta. Eu não estou sendo uma pessoa que tem interesse e consegue fazer o movimento. E se caso você que está me assistindo se percebe nesse lugar e não está conseguindo fazer o movimento, será que não é hora de olhar para isso? Porque mesmo quando a gente volta para o Brasil e a gente tem
essa facilidade de conversar, ainda aquela informação está dentro da gente. E pode não parecer, e pode não ir para esse lugar de conversar com as pessoas, mas pode ir para outros lugares, no trabalho, no relacionamento com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada. Pode essa informação ser vista em outro lugar. Mudar só o físico não muda as informações que a gente carrega. Então, por exemplo, uma pessoa que sente-se traída, que teve uma informação de traição, ela estava lá no Brasil. Ela pode vir para o Japão ou para qualquer outro lugar do mundo e amar o país e conseguir um relacionamento, mas aquela informação ainda está dentro dela, porque não é sobre só o lugar. Claro que o lugar nos influencia também, mas é sobre principalmente a informação que a gente tem dentro da gente. Então, por isso que é um lugar muito mais profundo. E aí eu queria que você começasse a perceber como que essa conversa chega aí até você, como que você se sente, o que que passa dentro de você. Porque às vezes você quer essa proximidade, mas você conscientemente você fala assim, ai, pra quê? Ai, que preguiça, ai, eu não quero. E não dá atenção para uma necessidade sua, né? Então, será que não está na hora de você olhar para essas dores? Será que não está na hora de você perceber o porquê que você se isola? Porque o isolamento é uma forma de proteção, para proteger algo que está machucado, para proteger alguma coisa que a gente não consegue lidar. E realmente ter um posicionamento, uma ação diferente, conseguir sustentar isso, é difícil quando a gente tem uma dor. Porque às vezes a gente nem consegue fazer o movimento de, por exemplo, de ir lá no grupo conversar, por causa de N coisas da preguiça, porque eu não confio, porque, ai, pra quê? Brasileiro só compete com brasileiro, então não quero estar aqui, mas no fundo tem a necessidade. E aí não consegue fazer o movimento, ou se consegue, não consegue sustentar esse relacionamento, não consegue ter ali uma troca sustentando essa troca. Porque quando a gente tá em dor, não, a gente não consegue sustentar aquilo. A gente nunca vai conseguir realizar aquilo que a gente quer mais profundo, que a gente tem a necessidade, se tem uma informação controversa. Por exemplo, não tem como ninguém ser rico se dentro da pessoa existem informações de que ser rico é ruim. Por exemplo, que rico humilha, que rico sobe para a cabeça, que rico separa da família. Então, essas informações que são geralmente inconscientes não vão fazer a gente conseguir aquilo que a gente quer. A gente nunca vai ser aquilo que, em alguma instância psíquica da nossa psique, da nossa alma, inconscientemente tem uma informação ali de que é errado. Então a gente nunca vai se colocar numa prateleira que em algum lugar ali, estar ali, é errado dentro da gente. De forma inconsciente, a gente nem tem ideia. Então a gente nunca consegue realizar um sonho, uma vontade, um desejo, se tem alguma informação que está controversa aquele desejo. Então é como se a gente fizesse força, mas essa informação nos puxa para baixo, faz a gente ou às vezes acessar ou nem acessar, ou a gente acessa e não consegue dar sustentação por muito tempo. A gente volta para a estaca zero. E aí as pessoas acham que são uma porcaria, que são incapazes, que ficam frustradas, revoltadas, se sentem injustiçadas e tantas outras emoções que vêm como uma forma de olha para dentro. O que que tem aí? O que será que dentro de você tem uma informação que está controversa? Então, qual será que é a informação que existe dentro de você que esteja controversa para que você não consiga se relacionar, se aproximar, se abrir, se troca, deixar as pessoas enxergarem você? Porque não tem nada melhor, por mais que a gente saiba que existam pessoas que passam pela mesma situação, é muito diferente na prática quando a gente está num lugar seguro e a gente consegue perceber que, que tem pessoas que passam pela mesma situação que a gente, que tem pessoas que sentem as mesmas dores que a gente. Não é à toa que no Instagram
A gente curte posts no qual a gente se identifica, que a gente busca essa identificação. A gente busca perceber que a gente não tá sozinho nessa. Isso é uma necessidade que a gente tem. Então, será que não está na hora de você escutar a sua necessidade? Será que não está na hora de você olhar para dentro de você e perceber o que que faz você não conseguir fazer e sustentar aquilo que você deseja? Seja ter relacionamentos mais próximos, como é o tema aqui, seja qualquer outra coisa. O grupo, ele foi criado para a gente poder se ter um lugar ali de, de troca, de ganho de consciência. Por isso que eu estou fazendo os vídeos, é por isso que eu coloco coisas lá dentro, porque eu sei o quanto que a gente se sente sozinho estando no Japão. Eu sei o quanto é desafiador trabalhar em fábrica. Eu sei o quanto que é desafiador a gente trabalhar com algo que a gente não gosta. Eu sei o quanto que a rotina pesa e o ser humano precisa de prazer. O ser humano precisa de alegria, porque senão a gente só sobrevive. E talvez você esteja nesse lugar. E aí fica doente, fica triste, sente um vazio, compra, compra, compra e parece que tem alguma coisa que falta, porque é um vazio de si mesmo, é o vazio de escutar as necessidades de si mais profundas. E é por isso que eu tive depressão aqui. E é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, porque eu sei que não é sobre ter, é sobre ser. É o invisível que está aqui dentro, que é o que sustenta a vida fora, que é o que sustenta o visível, e não o contrário. A gente está procurando fora, nas conquistas fora, no ter fora, uma coisa que não vai suprir dentro, que não vai suprir o invisível, porque é o espírito que sustenta a vida na Terra e não o contrário. Não é sobre o quanto você tem, não é sobre de dinheiro, de coisas materiais, de terreno, de casa, é sobre quem você é e quem você é. Qual é a sua necessidade? Será que não está na hora de você escutar a sua necessidade? Será que não está na hora de você colocar o dinheiro no lugar dele? Que ele tem função, sim, ele tem valor, mas que talvez ele se tornou o seu Deus. Então, olha para isso com carinho. E se fez sentido para você, busque ajuda profissional. Se tocou em você esse vídeo, busque ajuda profissional. Eu posso dizer, como passando por terapia há tanto tempo, desde de 2019, o quanto passar por esse processo me fez me reconhecer, me conhecer, me escutar, descobrir coisas que eu nem imaginava que existiam dentro de mim, integrar essas questões dentro de mim. Porque muitas vezes é potência, a gente acha que é só dor e tá ali só para incomodar. Mas o incômodo é para gerar esse movimento para a gente olhar, porque é o que quer nos levar para o nosso lugar de fato, para a nossa essência de fato, para o que sustenta de fato. Então, busque ajuda. Terapia é um ato de amor em ação. É um ato de quem está cansado de buscar só fora. E aqui no Japão a gente tem todo acesso para comprar todas as coisas que a gente quiser. E eu percebo que uma das lições da gente estar aqui é a gente perceber qual é o valor que a gente está dando para a gente, para a nossa existência, para o nosso espírito, para quem a gente é. Às vezes a gente vai para fora do Brasil, vai para fora, para o exterior, para ir para dentro. Então vá para dentro, que é o único caminho que sustenta, que é onde você pode colocar amor e valor de verdade. E é isso que eu queria trazer hoje para você.